E aí pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal. Bom pessoal, hoje nós vamos falar sobre um assunto que muitas pessoas pediram no último vídeo. Os comentários aí, a maioria dos senhores aí, senhoritos, né, pedindo para falar sobre aqueles celibatários involuntários. Eu não vou falar a sigla porque o YouTube já me notificou em 2 vídeos falando que eu estava fazendo acepção de pessoas, que a comunidade não aceita isso. Então não vamos falar a sigla, porque essa sigla ela pode estar ligada a uma palavra que é ali no algoritmo do YouTube, algo que é falado e vai ser cortado o vídeo, ou ele vai receber algum strike. Então, os celibatários involuntários. Mas antes, a gente vai falar sobre alguns detalhes aí do que a gente tem visto nos dias atuais, principalmente na internet, nos vídeos do YouTube, os assuntos no meio red pill, no meio masculinista, que é a questão de que muitos homens hoje em dia estão sendo trocados, muitos homens estão sendo deixados pelas suas mulheres, estão sendo, massacrados aí, ou caindo em golpe, ou a mulher ela se revela como uma mulher que quer, na verdade, o dinheiro do cara. E aí a gente vê casos aí famosos, de mulheres que fogem uma situação para poder ficar com a casa, para ficar com a parte do dinheiro. E a gente vê essa situação muito chata, muito feia que está acontecendo nos dias atuais. Os relacionamentos, isso traz um certo medo para os homens querer se relacionar. Mas aquela pessoa que tem a sua confiança em Deus, a sua vida, na presença de Deus, ele sempre ora todos os dias, consagrando tudo que ele vai fazer, tudo que ele vai conquistar a Deus. Ele tem uma certa segurança, porque Deus o protege, Deus o direciona. E se ele estiver ouvindo realmente a voz de Deus, o que é muitas vezes difícil, porque nossos pecados, nossas falhas nos afastam dessa direção, a gente acaba ficando um pouquinho surdo espiritualmente. Então esse homem que ouve, ele se dá bem. Mas o que acontece, pessoal? Vamos fazer uma divisão aqui primeiramente sobre os homens, esses 2 tipos de homens, Os homens que querem um relacionamento sério e aqueles que não querem um relacionamento sério. Os que não querem, a gente não precisa nem ficar comentando muito. Ele não está nem aí, ou ele quer ficar solteiro, não quer relacionar com ninguém por medo, por insegurança, por causa das leis, e assim vai, por causa da situação que está acontecendo. Ou ele quer apenas ficar com uma, com outra, ou quer namorar sem casar, e aí é o direito dele, Mas sabendo que o homem cristão, ele nunca vai querer ser esse cara, ele vai querer ser aquele que quer um relacionamento sério, Então o segundo grupo é os homens que querem um relacionamento sério. Mas esses homens que querem esse relacionamento sério, eles têm que tomar muito cuidado, porque neste momento que você quer colocar uma pessoa na sua vida, você tem que observar muitos pontos em relação a essa pessoa, em relação à dinâmica desse relacionamento. Muitas vezes o homem ele é levado a fazer um grande investimento antes e depois do relacionamento já acontecido, para poder fazer com que esse relacionamento dê certo. Então ele investe muito na hora da conquista, e ele depois, quando ele já tem a mulher, ele investe muito para manter aquela conquista. E no momento que você investe muito, que você gasta muita energia para manter algo, para conquistar algo, significa que ela é uma coisa difícil e que ela está num patamar acima do seu. Então, quando você se coloca nessa situação, você não está seguindo aquilo que Deus fala ali na palavra, que ele abençoa aqueles que ele quer, não aqueles que mais buscam ou que mais precisam. Por quê? Porque quando Deus determina a bênção sobre a vida de uma pessoa, muitas vezes essa pessoa ela não é merecedora. Não quer dizer, então, que um homem bonito ele merece uma mulher bonita. Não quer dizer que um homem que é perfeito ele merece uma mulher perfeita. Muitas vezes a pessoa com falhas, ela recebe uma pessoa que vai trazer para ela, somar para ela ali muitas boas qualidades e que vai ensinar ela a ser uma pessoa melhor, mas não quer dizer que ela merece essa pessoa. Então, o homem que gasta muita energia nessas coisas
de relacionamento, ele acaba demonstrando ali na balança de que ele é o mais necessitado, de que ele é aquele que tem que fazer mais, e aí ele dá um super valor para a outra parte. E dentro de um relacionamento saudável, as duas partes elas têm que estar equilibradas, as duas partes elas têm que ceder, elas têm que investir igualmente, elas têm que fazer com que aquele relacionamento dê certo, porque o relacionamento ele é 50%, ele é dividido entre o homem e a mulher. E muitas vezes a mulher ela se coloca como um prêmio, a mulher se coloca como difícil, ela tem várias pessoas afim dela, e aí o homem entra naquela disputa, querendo investir mais alto do que todos os outros para poder conquistar. E gostar nunca vai ser uma coisa que você compra. A mulher ela não vai gostar de você porque você está investindo mais ou está comprando ela com alguma coisa, com atitudes, com presentes. Não. O relacionamento não é por merecimento de atitudes, mas é uma coisa que acontece, podemos dizer química, ou podemos dizer que é de Deus ali, que é um propósito, um destino, né? Então esses homens que querem relacionamento, eles são os homens que muitas vezes investem mais e eles acabam perdendo mais. E o homem cristão, ele deve sempre estar esperando em Deus para que Deus venha mandar a pessoa que é a pessoa que vai realmente gostar dele. E aí, isso é muito sério, é muito importante, porque uma mulher que só tá com um cara quando ele tá bem e na hora do momento da crise ela larga, então na verdade essa mulher não está com um homem por causa dele, ela está por causa da situação que ela tá vivendo ali, que ela tá achando que é algo, vamos dizer, benéfico para ela, né? Então, pessoal, esses celibatários aí involuntários, qual é a questão deles? Eles sendo cristãos ou não? Eles têm uma dificuldade de ter essa mulher que gosta deles. Eles têm uma dificuldade, né, de ter um relacionamento, de ter uma namorada, de aparecer uma mulher que gosta dele, né? Então, o que acontece, pessoal? Biblicamente, nós sabemos que o homem ele é dividido em 3 partes: espírito, alma e corpo. E o que esse celibatário aí, involuntário, que ele quer uma namorada, mas ele não consegue, ele tem que observar nele? Ele tem 3 áreas importantes para se desenvolver. Aí você fala assim, mas ele vai se desenvolver para poder merecer então essa mulher? Então você está em contradição. Não, ele vai desenvolver para ele estar bem com ele mesmo. Porque quando ele está bem com ele mesmo, aí ele sente que ele merece, e aí ele vai, na verdade, ficar menos preocupado com essa questão de querer um relacionamento, e a pessoa que é para ele vai aparecer sem ele menos esperar. Essa pessoa, ela vai querer ele, não pelo que ele tem, mas vai querer ele pelo que ele é, porque ele melhorou a sua personalidade, ele melhorou o seu espiritual, ele melhorou o seu corpo, ele agiu nos 3 pontos. Então vamos analisar esses 3 pontos separadamente. Primeiramente, vamos falar da parte material, o corpo. Então, o incel, na verdade, esse celibatário involuntário, ele, muitas vezes ele é uma pessoa muito magrinha, que gosta muito de ficar em casa, ele não cuida, né, da sua atividade física, do seu corpo, ele não se alimenta bem, ele não se veste bem, porque também às vezes falta a questão financeira, ele depende dos pais, então ele não trabalha, ele não busca mais provisão financeira para poder se melhorar. Então, na verdade, este jovem aí, ele não está cuidando da parte do físico, do corpo, que é a terceira parte, né, da nossa formação como seres humanos nesse universo, nessa terra que Deus deixou pra gente. Então, o homem ali que ele tá com essa dificuldade, antes dele pensar em querer relacionamento, em querer dar chance para alguma mulher que esteja afim dele, ele tem que cuidar do corpo, ele tem que tentar ganhar mais massa muscular, ele tem que emagrecer se ele é um cara que está acima do peso, ele tem que cuidar da sua saúde, ele tem que mostrar para Deus que ele cuida do templo, do espírito, que é o próprio corpo, que ele se preocupa com a saúde dele, que ele se preocupa com a alimentação, que ele se preocupa com a aparência, na questão, né, de tentar melhorar aí, de curar suas espinhas, de cuidar do seu cabelo, né, de trabalhar para poder se manter, ajudar os seus pais. Então
Então este homem ele tem que cuidar da parte do corpo, que é importante. E aí ele vai se sentir melhor com ele mesmo, e conforme ele vai amadurecendo nessa parte, não vai precisar se esforçar tanto e querer tanto para ter um relacionamento. A segunda parte é a alma. O que acontece? A alma são os nossos pensamentos, a nossa personalidade, e ela é muito influenciada pela questão do corpo, do meio que a gente vive e também das nossas próprias crenças, né? Das nossas próprias limitações mentais, psicológicas. Nós temos que trabalhar isso. Não adianta você ficar se comparando com os outros, isso não vai te trazer uma evolução psicológica, mental. Não adianta você ficar remoendo brigas, remoendo mágoas, remoendo sentimentos ruins na sua mente. Isso não vai fazer com que você tenha um amadurecimento psicológico, tá? Não adianta você tentar fugir de problemas, tentar fugir de enfrentamentos. Você tem que tentar sempre as suas emoções têm que estar no seu controle. Muitas vezes você é levado porque uma pessoa fala alguma coisa, você fica chateado, fica nervoso, você demonstra, né, reação emocional. Então isso faz com que o seu psicológico, a sua alma esteja fraca. E você tem que fortalecer a sua alma, você tem que fortalecer. E é um trabalho seu, mas também um trabalho de Deus, porque Deus ele pode sim trabalhar na nossa alma. Ele pode nos curar de ansiedade, ele pode nos curar de depressão, porque Deus ele pode, através do seu poder, da sua bondade, tocar na parte mais escondida da nossa alma e limpar a nossa alma de todas essas sujeiras, essas coisas ruins que nos atrapalham a fortalecer a nossa mente. Tá bom, pessoal? Então essa segunda parte ela é muito importante, né? O cara que ele tá com o corpo bom, ele tá com o corpo legal, ele tá sendo elogiado, com certeza a alma dele, a mente dele começa a mudar, começa a se moldar, ele começa a ter mais autoestima, ele começa a ter um sentimento, né, de autoaceitação, e isso ajuda muito ele acaba até mudando a sua posição, né, o seu jeito de andar, o seu jeito de se portar diante das pessoas. Então isso causa impacto físico e causa impacto mental, causa impacto na alma, ok? E o terceiro ponto mais importante é o espiritual. O espiritual é o nosso contato com Deus. Os nossos pecados, como eu falei, ele faz afastamento de nós para com Deus. Então sempre que você sentir que você fez algo que Deus desagradou, peça perdão. Toda vez, né, se humilha diante dele e fala: Senhor, eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais errar nisso, me ajuda, leia mais a Bíblia, faça mais orações. Em vez de você ficar perdendo tempo no YouTube, assistindo coisas que não vão te levar a lugar nenhum, assista, né, pregações, assista coisas que vai fazer o seu espiritual evoluir, tá? Todo celibatário involuntário tem que buscar a evolução do seu espírito. Por quê? Porque quando você tiver uma ligação maior com Deus, se uma mulher chegar até você com o intuito de te roubar algo, ou se ela chegar para te enganar, você vai ter o discernimento e você vai ver a situação antes dela acontecer e você vai sair dela. Então, pessoal, isso é muito importante, você ter esse discernimento espiritual. Isso é com comunhão com Deus, é comunhão de oração, é comunhão de busca e gastar tempo. Você tem que gastar tempo para melhorar o seu corpo, tem que gastar tempo para melhorar a sua mente, meditando, né, se esforçando, enfrentando, né, as situações, sabendo que você vai vencer, e você vai vencer com certeza. E a parte espiritual também, você vai gastar tempo em oração, você vai gastar tempo com Deus, você vai gastar tempo ouvindo pregações, né, que vai te ensinar algo espiritual para o teu engrandecimento espiritual. E isso é muito importante, e com certeza você vai estar preparado para receber, né, aquilo que Deus tem para você em todas as áreas da sua vida e nas áreas do relacionamento, tá? Fechando aqui, pessoal, tem um testemunho, né, muito interessante daqui, de uma pessoa que mandou aqui no meu canal. Ela era uma pessoa que não conseguia ter um relacionamento. Ela se considerava celibatária, né, involuntária, e ela já estava pensando até mesmo em tirar a sua própria vida.
E através das orações aqui do canal que eu fiz, Deus fez um milagre. Ele creu ali em Jesus, ele creu em Deus, e Deus fez um milagre na vida dele. Hoje ele está feliz, hoje ele está com uma namorada. Então, meu amigo, tudo é possível ao que crê. Só não há jeito para a morte. Até para a morte tem jeito, na verdade. Mas tudo tem jeito nessa vida. Muitas pessoas aí que fazem coisas tristes consigo mesmo, né? Elas perderam a esperança. Mas todo mundo que está vivo, todos nós que estamos aqui nessa terra, podemos viver coisas novas, coisas grandiosas a qualquer momento. Então, não podemos perder a nossa esperança, não podemos desistir. A gente passa por momentos de dificuldade, passa por momentos de frieza, é normal, todo ser humano tem isso, mas nós temos que ter mais momentos de alegria, mais momentos de confiança, de vitórias, de fé, de agradecimento, que com certeza a nossa vida vai ser abençoada em nome de Jesus, ok, pessoal? Então é isso, o canal Pílula de Cristo fica até por aqui. Deixe seu like, compartilha, deixe seu comentário se você gostou do vídeo e até a próxima, pessoal. Valeu!